Se você quer empreender, se você já é um empreendedor ou se você simplesmente tem curiosidade em saber quais são os principais desafios de quem está começando um negócio no Brasil, então esse vídeo é para você. E eu estou muito feliz de conseguir trazer ele e não à toa estou gravando aqui a introdução no escritório do Clube do Valor e não no meu estúdio, porque nesse vídeo eu conto bastante sobre qual foi a origem do Clube do Valor, os desafios que eu enfrentei lá atrás, os medos, as angústias que eu tinha e aí por diante. Então, se você quer empreender, se você já empreende, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito. E outro ponto que me alegra muito em estar trazendo esse vídeo aqui é porque ele é, na verdade, o primeiro episódio do podcast do Clube do Valor. Sim, agora temos um podcast chamado Tranquilidade Financeira, que foi feito para que você consiga aprender aí sobre dinheiro, sobre empreendedorismo, sobre investimentos do seu carro enquanto você dirige, enquanto você lava a louça, enfim, enquanto você faz outras atividades e que não conseguiria aí acompanhar um vídeo no YouTube. Se você quiser acompanhar esse episódio pelas plataformas online de podcast, o link está aqui na descrição. Então, dá o seu like aqui, te inscreve no canal, clica no sininho se você gostou dessa ideia, já comenta aqui se você costuma ouvir podcast, joga um sim ou não. E se você não costuma e prefere acompanhar pelo YouTube, fica ligado aí no vídeo até o final, que tenho certeza que você vai gostar muito desse material que está muito rico. Beleza? Então deixar rodando aí a vinheta e vamos lá. Um grande abraço. Este é o Tranquilidade Financeira, o podcast do Clube do Valor. Aqui você aprenderá como tomar boas decisões para multiplicar o seu dinheiro e conquistar a sua tranquilidade financeira, com conteúdos de alto nível compartilhados por empreendedores e investidores que praticam o que ensinam e falam tudo o que sabem. Com vocês, Ramiro Gomes Ferreira. Então seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Tranquilidade Financeira. Meu nome é Ramiro. Meu nome é Thiago. E meu nome é José. E aqui nesse primeiro episódio eu vou ter um bate-papo com o Thiagão e com o José, aqui da equipe do Clube do Valor, que na verdade esse bate-papo eles vão ter comigo, porque eu sei que eles prepararam aí uma série de perguntas para ir guiando a nossa conversa. Exatamente. Então hoje, Ramiro, o que eu e o José a gente preparou aqui para começar essa primeira conversa, né, a gente quer falar de um tema que a nossa audiência várias vezes coloca nos comentários pra gente, seja no YouTube, seja ali no Insta, que é o tema de empreendedorismo, né? É um tema bastante recorrente aí na nossa audiência, então a gente quer começar com ele justamente para a gente esclarecer um pouco e quem sabe até contar um pouco mais da história aí do Clube do Valor. Não é, José? Exatamente. A gente vê um monte de gente pedindo tanto dos nossos cursos como no YouTube, no Clube do Valor, lá no Instagram. Então a gente queria saber um pouco mais sobre toda essa história, de o que tu tem para dizer para nós e o que a gente tem para conversar sobre empreendedorismo. É, isso aí. Então, Ramiro, vamos começar para a gente entender um pouco mais de como é que é a jornada do empreendedor, né? Qual foi a maior dificuldade que tu enfrentou quando tu começou a empreender, quando tu deu o primeiro passo? Pô, legal. É até difícil, né, elencar uma maior dificuldade que a gente enfrenta, mas eu me lembro algo que, assim, que foi bem duro no início, foi perceber o tamanho do desafio que era, cara, montar uma empresa do zero. Né? Acho que poucas vezes a gente contou a história do Clube do Valor com riqueza de detalhes, mas era um plano antigo já que eu tinha com o Bruno. O Bruno é nosso sócio, em montar uma gestora de carteiras administradas de investimentos. Esse plano começou quando o Bruno me chamou para tomar uma cerveja, lá em 2014, na época. Me lembro até hoje o dia, 1º de setembro de 2014. Vocês se conheciam da onde? A gente é amigo de infância. De infância. A gente era amigos lá de jogar futebol ali com 10, 11 anos. A gente tinha amigos em comum, daí a gente ficou amigos, sempre no mesmo grupo. E, enfim, né, dessa amizade acabou evoluindo para uma sociedade, né, que é algo um pouco mais sério, mas graças a Deus deu tudo certo. Mas lá, eu me lembro desse dia porque era o dia que era aniversário do meu pai e o Bruno me chamou para tomar uma cerveja. Na época, eu estava entrando no contrato social de uma gestora de recursos que eu trabalhava aqui em Porto Alegre. E o Bruno, ele estava no processo sucessório de uma corretora de seguros da família dele. Sim. Que é na região aqui de Grande Porto Alegre, né? O pessoal está nos ouvindo aí de fora do Rio Grande do Sul, para explicar, assim, uma cidade a 45 minutos de Porto Alegre, Sapiranga. E ele queria montar em Porto Alegre, e como eu sempre gostei de falar sobre empreendedorismo, de falar sobre dinheiro, de falar sobre negócios, ele pensou que seria bom ter um sócio e se lembrou de mim. E veio oferecer lá
a ideia de negócio. E eu me lembro que na época, 2014, fazia uns 2 anos mais ou menos, que eu tinha muito claro para mim que a minha paixão era por dinheiro, a minha paixão era pelo mercado financeiro, por finanças pessoais, por planejamento financeiro. Eu estava muito feliz profissionalmente, estava numa época assim em que eu vibrava quando chegava segunda-feira, que é algo que infelizmente é raro, né, no Brasil. A maioria das pessoas não tem isso, né? A gente tem uma cultura do sextou, né, que eu acho repugnante. E repugnante não, uma pena, mas eu fico triste que assim, quando as pessoas percebem que a vida delas é infeliz a maior parte do tempo, né, segunda a quinta. Se resume ao final de semana, né, um momento de alegria. Exatamente, quando ela percebe isso e não faz nada para mudar, eu acho realmente triste, assim. Tá no caminho errado, né? Exatamente, porque a pessoa diagnostica o problema, tem o famoso sextou, que é um grande momento de glória, tem, né, o que o Murilo Gun chama de a síndrome da vinheta do Fantástico, quando fica triste no domingo de noite. E eu fui assim por muito tempo, mas quando eu diagnostiquei isso, percebi, pô, cara, preciso encontrar uma coisa que esteja aliada à minha paixão. E eu tinha descoberto, e era o mercado financeiro, eu estava virando sócio. Então eu falei pro Bruno, cara, não vamos, não quero abrir um negócio novo, não acho nem que é a hora, né, tem muito a aprender ainda. E se um dia eu abrir um negócio, vai ser no mercado financeiro, porque é o que eu gosto de fazer. Sim. E naquela mesma conversa, eu falei com ele o seguinte, cara, mas com certeza quando eu for abrir uma coisa, eu vou precisar de um sócio, que eu conheço, eu me conheço muito bem, eu sei algumas falhas, alguns gaps que eu tenho, que precisa daqui a pouco alguém que eu confie ali junto comigo para preencher esses gaps. E se tu estiver disposto e tiver com a mente aberta, a gente pode pensar no modelo de planejamento financeiro, que é algo que eu sempre gostei, na época eu me lembro que eu ficava navegando no site da Hoje Planejar, né, que é a Associação dos Planejadores Financeiros, na época era a IBCFP, Instituto Brasileiro de Chartered Financial Planner, ou Certified Financial Planner, e eu gostava muito daquela proposta de ajudar as pessoas a poupar dinheiro, ajudar as pessoas a montar um plano financeiro, a colocar o dinheiro para trabalhar para elas, e isso aí englobava também investimento no mercado financeiro, que era o meu trabalho, né, na época. Claro. E isso envolve, né, a gestão de riscos pessoais, envolve seguros. Eu falei, cara, se tiver com a mente aberta de fazer um negócio que envolva seguros e investimentos, conta comigo que a gente começa a pensar. Sim. No dia ele falou, cara, não, beleza, então vamos, pra mim faz sentido, vamos estudar mais sobre isso. Tá aí, mas foi de uma hora para outra, assim, que as coisas aconteceram, como é que foi? Não, foi bem lento. Isso aí foi 1º de setembro, tá, de 2014. E assim, eu já tinha tido conversas com colegas meus de ciências contábeis, que é o curso que eu me formei, parecidas com essa. Do tipo, cara, podia abrir um escritório de contabilidade e tal. E a coisa não quer pra frente, era conversa de bar, assim, de adolescente. Do tipo, cara, vamos empreender, vai ser legal. Mas com o Bruno, cara, me chamou 2 meses depois. Cara, vamos conversar um pouco melhor. Eu estudei aqui, eu vi como é que funciona o mercado lá. E eu também tinha estudado. Daí, faz sentido, realmente, tem muita empresa de financial advisor que faz trabalho com seguros, etc. Daí teve mais uma conversa em dezembro, e daí foi indo. E eu lembro que ali, por abril, maio de 2015, a gente falou, cara, então vamos fazer mesmo? Vamos fazer mesmo? Então tá. Então vamos criar um plano aqui pra gente fazer isso. Na época eu também tinha desejo de fazer um MBA fora. Sim. Eu tava ali querendo realmente não mudar de carreira, mas seguir meu caminho próprio. Sim. E ali, quando eu saí da Fundamento dia 30 de junho de 2015, foi ali para realmente me dedicar a dar esse passo futuro que é dar na minha jornada, que acabou sendo na sociedade com o Bruno. Mas eu ainda não respondi a tua dúvida, né? Qual foi a maior dificuldade? A maior dificuldade, eu me lembro, foi em 2016, talvez um dos menos clássicos, assim, foi quando, quando tu quer empreender, tu quer criar um serviço legal para um grupo de pessoas que vai ter a vida melhorada graças a esse serviço. Isso que tu quer fazer. O que tu queria fazer era gestão da carteira administrada das pessoas. Daí nossa ideia inicial, né, era trabalhar com seguros também, tipo seguro de vida para quem quer pensar em sucessão. Você tinha muita certeza desse serviço, que queria funcionar? Como é que... A gente, na nossa cabeça, a gente tinha certeza. Sim. Mas a gente não fez nenhum teste de mercado antes, foi um erro, né? A gente começou a testar o mercado quando eu já era gestor, pessoa física. Claro, não tem como gerir carteira de terceiros antes disso, até por questão legal, mas a gente via fazer muito sentido, embora muitas pessoas dissessem o contrário. Porque no serviço de gestão de carteiras administradas, a gente cobra uma taxa dos nossos clientes, uma taxa de administração, que é um percentual sobre a carteira, e uma taxa de performance, que é um fundo de investimentos, né, para quem conhece fundos de investimentos em ações ou multimercados. E essa taxa o cliente paga sobre todo o dinheiro que ele tem.
E o nosso objetivo no início era cobrar uma taxa de 1% de gestão, mais 20% de performance sobre o que excedesse o CDI. E para a gente fazia muito sentido, porque o cliente ia saber quanto estava pagando, independeria de como a gente iria investir esse dinheiro. Sim. Fiz uma carteira toda de ações ou toda de renda fixa, a gente cobraria a mesma coisa. Então a gente confiava muito nesse alinhamento de interesses com o cliente. Claro. Só que uma coisa que a gente pensa, outra coisa que o cliente pensa, né? E os Claro. clientes aqui no Brasil estavam muito acostumados com aquela ideia da assessoria gratuita. Sim. Que muitos assessores de investimentos vendem, que é tipo, olha, vou fazer um trabalho para ti e eu não vou cobrar nada. Porque quem vai me pagar é a corretora com base nos produtos que eu te oferecer. E essa mensagem... Tem um conflito de interesse atrás. Total, porque um COI vai pagar 5, 6% para o assessor, uma carteira de títulos públicos do Tesouro Direto não vai pagar nada. Sim. Então, tem duas opções, uma ele ganha 6%, outra ele não ganha nada. Então, claro que existem bons assessores, nunca dá para generalizar. Eu conheço bons assessores que eu confio, que fazem um trabalho bom, que abrem mão de receita para eles, para fazer o que é melhor para o cliente, mas tem muito cara mal intencionado nesse mercado. Sim. Só que os clientes, para a gente era muito claro que o nosso serviço era mais alinhado, mas explicar isso para as pessoas foi uma grande dificuldade que a gente teve. Sim. Eu não vou colocar como a maior, porque a maior mesmo, me lembro um dia, voltando lá para a primeira pergunta, que a gente não tinha nem escritório ainda, né? A gente estava montando, já existia Clube do Valor, daí tá? Clube do Valor eu criei como se fosse um braço de marketing da empresa. Sim. O negócio que no início era até paralelo, era um negócio só meu nos primeiros meses. Mas daí começou a pegar atração, falei, Bruno, vou incorporar aqui no nosso negócio, vou começar a me dedicar uma parte do meu tempo para escrever os artigos, né, porque nem existia canal no YouTube. Enfim, tá tudo muito no início, e daí a gente passou fazendo um monte de perrengue relacionado ao aluguel do nosso primeiro escritório, ao contrato social, Sim. etc. E eu lembro que as contadoras que a gente contratou fizeram um errinho lá, e eu lembro que ia ter que ir de novo lá no cartório, fazer assinaturas, etc. E eu não conseguia explicar para elas o que a gente queria. Enfim, teve um problema de comunicação ali que eu lembro, cara, que eu me estressei. E eu sentei e pensei, puta que pariu. Porra, depois na edição a gente tira a palavra. Falei, caraca, velho, inacreditável, mano. Tô aqui há 4 horas fazendo uma coisa que não é nada produtiva. Sim. Então, o maior desafio foi uma hora que, assim, que bateu a bad, assim, que eu vi que, pô, cara, eu tenho que escalar o Everest e talvez eu esteja aqui na base da montanha. Tem muita coisa pela frente. Foi aquele dia que eu percebi que tinha muita coisa pela frente. Sim, então voltando um pouco, até para entender melhor, assim, tu estava trabalhando já numa gestora, né? E fazer essa transição, assim, para um projeto que tu não sabe se ia dar certo. E depois ali que tu começa a se dar conta que tu está na base do Everest, tem que escalar isso tudo. Como é que tu lidou com o medo, assim? Porque a gente fica com medo na hora de dar esse passo adiante. Então, como é que tu lidou com isso? Como é que foi qual que foi a sensação, né? Legal, muito bom essa, porque medo e ansiedade eram duas coisas muito comuns, né? Acho que medo é um dos sentimentos mais fortes que o ser humano pode ter. Ele pode ser controlado. Né? Acho que não tem como eliminar o medo, mas tem como ficar tranquilo em conviver Ele com às ele. vezes até é positivo, né? Às vezes impede de fazer alguma coisa errada, né? Te faz controlar os riscos, pensar melhor, né, em vários cenários. E a ansiedade, assim, dá pra domar muito bem. Não vou negar, talvez não seja o caminho mais fácil para todo mundo, mas eu fiz terapia, faço até hoje. Bastante terapia, teve uma época que chegou a ter 2 vezes por semana. De tão grande que era aquilo dentro de mim, assim, uma ansiedade muito forte, cara, o medo de não dar certo. Eu tava abrindo mão de uma carreira legal, numa empresa muito legal, acho que é bom colocar isso, né? Não sei se o pessoal até vai ouvir, mas eu gostava muito lá do ambiente da Fundamenta, do Walter, do André, a Laís, Teste, todos os meus colegas lá. E abrir mão de um ambiente legal, com salário legal para recém-formado, com possibilidade de crescimento para empreender, embora assim, desde criança eu queria empreender, sempre foi algo muito forte em mim, era bastante assim amedrontador. Então eu fiz terapia, eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, comecei a meditar diariamente acho que eu cheguei a fazer 120 dias seguidos de meditação. Eu já tentei, mas ainda não tenho essa disciplina. E às vezes 2 vezes por dia, hoje eu nem medito mais. Eu consegui substituir por outras coisas que funcionaram muito bem. Cara, diário de gratidão funcionou muito bem pra mim. Todos os dias, quando eu acordo antes de dormir, primeiro agradece as 3 coisas que tu tem na tua vida. Sim. E assim, coisas simples às vezes, tipo, agradecer por cantar com meus colegas de trabalho no karaokê, por exemplo. Sim. No caso desse dia que ontem estava lá no nosso karaokê. Até coisas maiores, tipo, agradeço minha saúde da família, etc. Mas isso aqui é legal porque tu vai criando um log, né? Então eu posso voltar lá pra 2016 e ver as coisas que eu era grato lá atrás.
e focar muito, né, no agora, no presente. Sim. Cara, a gente sempre vai ter desafios. Hoje a gente tem desafios na empresa, a gente tem planos muito grandes que dão medo. É a mesma coisa. Tu vai estar sempre... Chega ao topo de um Everest, o empreendedor é assim, uma pessoa ambiciosa, né, por natureza, lado bom da palavra. Sim, né? claro. Que sempre quer conquistar mais, quer incluir essa visão. Então, toda hora vai surgir um novo Everest a ser escalado. E tu tem que saber que tem um desafio grande, te focar muito no agora, no que tu pode fazer agora para começar a escalar essa montanha passo por passo, e também quebrar tarefas grandes e tarefas menores. Então, isso é uma técnica até de produtividade, mas que ajudou muito assim quando a gente quer empreender. Então, em vez de ser uma gestora credenciada pessoa jurídica com 100 milhões de reais sob gestão, com uma equipe bacana que faz as coisas, etc., que parecia uma equipe bacana que funcione bem por conta própria, né, que possa me dar tempo para focar no marketing, para focar no estratégico, etc. Lá atrás, cara, parecia algo inatingível. Eu não conseguia nem as certidões do aval lá que eu precisava ter quando desse episódio com as contadoras. Sim. Mas tu quebra isso em pequenos passos, do tipo, olha... Conquistar o primeiro cliente, por exemplo. Conquistar o primeiro cliente, tirar o primeiro alvará, entrar no primeiro escritório, fazer a primeira contratação, treinar a primeira pessoa. E fazer, eu acho que o processo de comemorar cada etapa também é fundamental? Fundamentalíssimo, e uma coisa que a gente errou, né, por muito tempo. Hoje está muito claro que todo pequeno ganho, todo cliente novo, toda venda nova de curso merece ser comemorada. Aqui mesmo na equipe, né, a gente nota que toda etapa, todo passo que a gente avança, né, tem bastante comemoração, mas como, por exemplo, a gente que já entrou com o Clube do Valor e a AGM Brasil funcionando há um tempo, isso parece muito natural, mas é justamente o porquê dessas perguntas, né, para a gente entender um pouco como é que era antes e por que ficou dessa forma, né? Perfeito. E até o Thiago que entrou conosco faz 3, 4 meses? Eu acho que agora em agosto faz 6 meses. Faz 6 meses. Setembro faz 6 meses, né? Setembro a 6 meses, mas foi uma coisa de pequenas comemorações mais frequentes, uma coisa mais desse ano, assim, de janeiro, de novembro, dezembro do ano passado. Foi o Pedro que questionou isso. O Pedro vai trabalhar conosco também há 1 ano, eu acho. E ele vem de um ambiente, né, de empresas júnior. E ele falou, cara, lá a gente comemorava tudo, assim, tudo. Daí até tirava uma onda com ele e falava, pô, meu, os caras, tipo, entrou alguém no site, aê, Baticina entrou alguém no site, cara. Tipo, meio demais, mas a gente implementou isso, né, a gente tem, pra quem não sabe, todo mundo não sabe, né, só vocês dois sabem, a gente tem um grupo de WhatsApp da empresa chamado Impacto Clube do Valor, que todo elogio bacana que eu recebo, tipo, porra, Miro, graças ao teu vídeo sobre planejamento financeiro, eu consegui poupar 6 mil reais. Cara, sou eternamente grato a você e sua equipe. Cara, tira print, manda lá no grupo Impacto CDV. E agora a gente já tem lá, sei lá, 100, 120, 130 prints diferentes de depoimentos das pessoas. E o que eu faço muitas vezes, em especial quando tu tá assim, puta mais cansado, tem um desafio muito grande na semana. Essa semana pra mim, que a gente tá gravando isso, a gente tá gravando uma sexta, né? Foi uma semana muito desafiadora, que eu tinha que criar 6 aulas para o Mestres do Capitalismo, gravar as 6 aulas, editar, que a gente está sem editor de vídeos aqui na casa, as 6 aulas, tinha que criar 3 vídeos para o canal, tinha que estruturar o grupo do Telegram, que é uma novidade, né, que a gente manda conteúdos lá para o Telegram, estruturar o podcast, tinha que reestruturar o calendário editorial do Instagram, então parecia uma coisa assim, muita coisa. Assim. E na segunda noite eu falei, puta que semana, velho, eu tenho que trabalhar um monte e tal, e até atividades paralelas estavam me tomando bastante tempo. Eu peguei, entrei lá no Impacto e comecei a ver coisa assim positiva. Isso aí é um reforçador. Na hora vem assim, a motivação. Total. Então isso aí é comemorar pequenas atividades, comemorar o progresso e, cara, saber viver assim positivamente cada um desses momentos. E, Ramiro, uma coisa assim que, principalmente quem é muito... Tu começou a empreender jovem, né? Pelo que a gente está conversando aqui, e a gente nota que tem muita gente que quer empreender, principalmente no ambiente universitário, mas não tem um apoio em casa, né? Muitos pais com medo de que os filhos não atinjam os seus objetivos ou corram muitos riscos, não tenham vamos botar assim, prosperidade. A preferência do concurso público, né? Exato. Em vez de estar lá, ficar sofrendo, às vezes, com o empreendedorismo, poder ter um emprego mais seguro, uma empresa... Exato. Os pais eles protegem muito e, às vezes, não dão suporte. E às vezes esse suporte, às vezes não é nem impedir que o filho empreenda, mas às vezes é simplesmente não tocar no assunto ou sempre dar sugestões que fogem dessa realidade do empreendedorismo.
E no teu caso, como é que foi isso? Teus pais sempre te estimularam? Pelo que tu já conversou com o Bruno também, como é que foi a situação com o Bruno também? Como é que conta um pouco mais pra gente disso aí. Perfeito. É bom falar sobre isso, porque é perfeito essa pergunta, que muitas vezes eu recebo assim no Instagram algo do tipo, cara, quero empreender, mas a minha esposa é contra. O que fazer? Como posso superar isso? Eu falei. Ou assim, quero empreender, mas ninguém confia que meu negócio vai dar certo. O que fazer? E a verdade é que a maioria dos negócios não dão certo. Isso é estatístico. Pega lá dados do Sebrae, as empresas não duram 3 anos na média. Acho que 80% da empresa. Não vou falar dado aqui, senão vai falar uma bobagem, mas a grande maioria não dá certo. Isso é fato. Então, primeira coisa, tem que entender quando a tua família não te apoia e provar para eles com resultados que você estava certo. Daí vai partir muito do empreendedor, da fome dele de ganhar, do quanto ele batalha por isso, etc. Mas falando da minha situação, aí de certa forma tive um privilégio muito grande de ter uma família de empreendedores. Os meus 2 avós, materno e paterno, né, foram empresários, tiveram empresas, tiveram erros e acertos. Meu avô, já falecido, meu avô do lado do pai, ele teve uma grande seguradora que quebrou, então ele teve momentos assim, de grande bonança na vida e também momentos muito de cintos apertados. Sim. E isso foi passando, né, para o meu pai e passou para mim. Então sempre fui muito incentivado a empreender, desde pequeno. Eu vendia sanduíche natural na beira da praia de Torres, aqui no litoral do Rio Grande do Sul, quando eu era pequeno. E, é brincadeira de criança, mas sei que teria muitos pais que falariam, para com essa bobagem, criança é para brincar e tal. Isso que era uma brincadeira para mim. E eu nunca tive, eu sempre tive um incentivo. Sim. Eu que nesse caso, meu avô materno, dessa vez, meu avô e minha avó, eles bancaram o empreendimento. Então era o melhor negócio do mundo, porque eu vendia sanduíche, a receita era minha, e o custo, os pães, os frios, etc., eram deles. E a gente fez não isso, tinha risco. Não tinha risco nenhum. A gente fez isso por 2 verões. O primeiro foi assim, e no segundo, eles meio que falaram, não, agora vamos fazer uma coisa tipo da vida real. Agora tu vai botar os custos e tal, pra ver como é que é. E eu vi que no segundo ano o lucro foi bem menor, e já foi aprendendo o que é na prática empreender. Claro. Pô, mas isso aí é maravilhoso. Acho que isso aí não tem valor. E outra passagem legal, que eu me lembro até hoje, foi que em 2005, quem é mais antigo da internet vai lembrar, tinha um site chamado The $1 Million Homepage, que era um... Te lembra? Pô, bom. Sei. Quem é cultura nerd geek, né? Que a gente se enquadra muito, com todo o respeito. Muito legal. Era demais. Era um estudante que queria bancar a faculdade dele, e ele chegou à conta que custaria R$1 milhão aí ao longo de todos os anos. Acho que era uma faculdade grande, acho que era uma da Ivy League. Ele criou um site que ele vendia pixel. Sim. Ele vendia cada pixel por $100 e tinha 10 mil pixels disponíveis à venda. E que lá viralizou. Cara, foi capa de revista, foi capa de jornal, no mundo inteiro. E rapidamente, em poucos meses, o cara vendeu lá todos os pixels. Até deve estar no ar o site dele, The $1 Million Homepage. E eu criei um site igual chamado aparecendo.com. Que era um site só de publicidade, que tinha os pixels lá, a mesma coisa. Eu vendia bem mais barato o valor do pixel, por sinal. Vendia R$100 um quadrado 10 por 10 pixels. Então era R$1 o pixel. Eu me lembro que se eu vendesse todos os pixels do meu site, daria R$10 mil. E, cara, montar um site hoje é algo super comum, é super fácil. É 30 pila de domínio, ou 40. Mas hoje, pela concorrência que tem no setor, conseguir uma hospedagem e tal, muito barato e tal. Mas em 2005, na época... Eu me lembro que os custos chegavam perto de R$200. E R$200, né, é dinheiro de 2005. Sim, então a gente está falando aí, cara, de pelo menos uns R$400, R$500 é dinheiro de hoje. E para uma criança de 12 anos, é bastante dinheiro. Eu me lembro que eu tinha R$2 mil guardado lá, que também era bastante coisa. E eu banquei lá os custos, e o meu avô paterno, ele chegou e, alemão, estou muito feliz aqui com isso que tu fez e tal, tu me orgulha muito. Pai, me deu um envelope com o dinheiro que eu tinha investido lá no negócio, que eu acho que era R$160, R$170. Então, não só fui influenciado, como fui bancado, sim, né, nos primeiros empreendimentos por conta da família. Então, isso foi muito fácil. Sim. Eu sempre tive o apoio deles. Eu lembro que um medo muito grande que eu tinha, que levava muito pra terapia, que eu falava pra minha família, era, cara, sou tão feliz lá na Fundamenta e tal, eu gosto, eu ainda aprendo, o ambiente é bom, os chefes são bons. Cara, o emprego dos meus sonhos, assim.
E eu tô achando que é meio cedo, sei lá, e vai que essa empresa daqui a pouco, ela já estava, né, bem estruturada, mas vai que daqui a pouco ela decola ainda mais e eu perdi a chance ali, né? Até brincava de ser o quinto Beatle, o cara que se largou assim quando tava o negócio decolando. E daí muitas vezes, tanto a minha psicóloga quanto a minha família e tal, falou que, olha, a hora para empreender é agora. Tipo, tu tem 22 anos... Dá tempo de errar, né? Dá tempo de errar. Tu ainda mora conosco aqui em casa, teus custos são baixos, tu não tem filho para sustentar, cara, a hora é agora. Tu vai ter menos experiência, com certeza, mas não tem hora melhor. Sim. Daí eu levei isso muito em consideração nessas decisões. Enfim, resumo da ópera. Eu contei com todo o apoio necessário, da parte do Bruno foi a mesma coisa. Os pais deles nos apoiaram sempre, deram excelentes ideias, etc. Mas também, nem tudo são flores, né? Sim. Por exemplo, eu fiquei 6 meses, mais 6 meses, quase um ano, home office. Porque eu estava lá estudando para me tornar gestor, eu estava abrindo o Clube do Valor, a gente tinha receita igual a zero. Na minha visão, não fazia nenhum sentido ter um escritório. E eu tenho como característica a disciplina muito forte. Sou bem regradinho, assim, João do passo certo. Então eu consegui fazer um home office, cara, bastante produtivo. Até hoje, embora não faça mais, eu gosto da ideia de ter um home office, eu tenho um plano de vida, assim, tá tudo lá no meu plano financeiro, né? A segunda casa que eu vou ter no meu nome, quando parar de sair de negócio de aluguel, vai ser uma casa grande num condomínio de luxo em Porto Alegre, que vai ter um escritório no meu home office, e nessa época eu vou ter filhos, eu vou fazer aí uns 4 turnos por semana no home office, tudo lá no meu plano financeiro. E deu muito certo, só que pessoas próximas, super bem intencionadas, até como pai, mãe, irmãs, amigos, etc., tinham aquela coisa tipo, ele passa o dia inteiro em casa. Sim, isso aí é... É osso, e assim, tu tinha que ir regrando elas, falar coisas do tipo... muitas vezes, né? Na maior intenção é, tu vai lá no supermercado hoje às 13h30, que às 13h30 eu tô trabalhando. Sim, mas tu não passa o dia em casa? Sim, você passa o dia em casa. Tu vai o quê? Vendo Netflix? Então, as pessoas que sempre me apoiaram muito, todo o tempo, às vezes, cometiam assim essas... E às vezes não é nem com má intenção, não, né? É algo que elas, por um acaso, falam, porque talvez não... Se às vezes é difícil para a gente internalizar que o home office é uma tarefa difícil, imagina para as outras pessoas que não estão fazendo a tarefa, né? Então, se para a gente é uma tarefa difícil, para as outras pessoas internalizarem isso, é mais ainda, né? Então, no fim, eu acho que tu teve que ter muita disciplina também de não deixar com que esses comentários, né, te abalassem, né? Isso aí também é outro desafio, né? E ainda mais quando o teu negócio ele envolve, né, marketing digital. Então, hoje é muito fácil falar, lá tem canal no YouTube, Clube do Valor, 400 e tantos mil inscritos. Né? Quando estiver ouvindo esse podcast, quando estiver vendo esse vídeo, daqui a pouco 1 milhão de inscritos. Sim. Mas quando tu tem 0 inscritos, quando tu lançou um blog, ninguém acredita em ti. É youtuber, é influenciador digital, Então, mesmo, amigos próximos, assim, super bem intencionados, querendo bem, faziam umas piadinhas assim, não por mal, pra se divertir mesmo, mas, cara... Pensava, o cara tem que fazer isso que dá certo, senão você cota, né, velho? Mas então, Ramiro, vamos supor o seguinte, eu sou médico, eu trabalho 10 horas por dia, 12 horas por dia às vezes, tenho 2 filhos, sou casado, tenho vontade de empreender, mas não tenho tempo. Boa, excelente, José. Tem uma frase que a primeira vez que eu ouvi, eu achei que fosse um grande clichê, mas depois ela ficou ressoando, eu fiquei pensando nisso, e hoje em dia eu reproduzo ela sempre que eu ouço isso, e até mesmo quando eu falo isso, porque a gente está acostumado a falar que não tem tempo. Sim. Né? É que não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. E se você parar para pensar, essa frase, ela soa como um grande clichê mesmo, mas ela é verdade. Quer dizer, tempo... Supondo que você dorme 8 horas por dia, sobram 16 horas. Daí, beleza, o médico, ele quer empreender muito, mas não tem tempo. Por que ele não tem tempo? O que ele faz no dia a dia dele? Daqui a pouco ele trabalha em 2 hospitais diferentes, daqui a pouco ele faz um monte de plantão, daqui a pouco ele tem que levar os filhos para a escola, etc. Ele vai ter que priorizar e empreender na frente, colocar isso à frente, acima de alguma outra tarefa que ele faz. Ele vai ter que mudar a agenda.
É claro que eu entendo que não sobre um minuto no dia dele para fazer isso, mas é porque está priorizando outras coisas. Se ele quiser mesmo empreender com muita vontade, ele vai encontrar tempo na agenda, vai daqui a pouco parar de fazer plantões ou sair de um dos empregos no primeiro momento, ele vai ter que abrir mão. Eu queria empreender, já te passo, eu queria empreender, queria lançar o Clube do Valor enquanto estava na Fundamenta. Era um projeto que não tinha nada a ver com o projeto AGM Brasil no primeiro momento. Era para eu escrever ali o que eu estava aprendendo. E eu comprei o domínio Clube do Valor em abril de 2014, para você ver. Sim. E ali eu tinha essa noção de, não tenho tempo. Na época era faculdade, né? Eu estava na faculdade nesse período. E daí, tem as aulas de faculdade e tal. Daí acabou a faculdade, eu chegava cansado do trabalho. E daí, um dia assim que eu cheguei do trabalho às 7, jantei e fui ver Dexter, a série Dexter do Netflix. Sim, sim. Eu pensei, na real, claro que eu tenho tempo, tá ligado? Só não é uma prioridade pra mim no momento. Eu tô priorizando momentos de lazer aqui, em detrimento desse projeto que eu gostaria de fazer e tal. E estava ok com isso, estava convivendo com isso. Mas assim, quando a gente pensa, por exemplo, nessa situação aí que o José colocou, de um médico que não tem tempo nenhum porque ele faz um monte de plantão e, como tu disse, ele está priorizando o plantão ao invés de começar uma tarefa, um empreendimento, né? O que tu sugere então para esse médico que ele tem essa rotina apertada, realmente não tem tempo, mas ele quer empreender, está disposto a se livrar dessas horas de plantão para começar um novo empreendimento? Porque, no fim, a objeção de tempo, né, ela é uma objeção também um pouco voltada ao medo de tu abrir mão dessas horas de plantão, abrir mão dessa renda, uma renda garantida, para começar a ter essa atitude mais arriscada, que é o empreendimento. Como é que a gente faz essa transferência? Como é que a gente dá esse passo? Como é que a gente se prepara? Legal. Acredito muito em outra frase também, que se conecta com essa, do tempo ser questão de prioridade, que é que o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Uhum. Então esse cara ele tem que entender exatamente como é que é um dia comum dele. Quanto tempo ele leva entre o momento que ele acorda e daqui a pouco ele acorda e fica olhando rede social, Sim. etc. E o momento em que ele está pronto para sair para o trabalho. Uhum. Quanto tempo que ele leva no plantão? Quanto tempo que ele leva trabalhando no hospital número 1, no hospital número 2? Ele tem que primeiro ter uma mensuração e é rápido. Em uma semana, 2 semanas tu faz isso. Para entender aí o que ele pode mudar, onde é que ele pode mexer os pauzinhos para começar a empreender. Sim. Porque eu dei um exemplo meio drástico, né? Cara, tu para de fazer plantão, tu abre mão de um dos empregos, daqui a pouco o pessoal tá nos ouvindo, tá pensando, o cara tá louco, né? Não Sim. vou nem a pau fazer isso, é muito arriscado e tal. Mas tem casos, sim, eu arriscaria dizer que quase todos os casos que tu consegue mexer algumas coisinhas da tua vida pessoal para conseguir colocar esse tempo para empreender. O tempo que as pessoas usam hoje em dia no smartphone, em redes sociais, não produtivo, ou seja, vendo o que aquele amigo da época do colégio está fazendo, vendo a viagem daquela pessoa que tu não vê há 2 anos, vendo ali os stories, aquilo lá vicia, né? Fica olhando um atrás do outro. Claro. Daí a pouco tá lá meia hora por dia, 1 hora por dia, 2 horas por dia, e um tempo totalmente improdutivo. Tu pode estar, mas é lazer. Só que se você encarar a ideia de empreender como algo do jeito que ele é, desafiador, que te tira da zona de conforto, que tu consegue ver claramente uma evolução, tu consegue também ressignificar o significado de empreender para algo bacana, para algo de lazer. Hoje em dia eu vejo isso muito na minha vida. Tem dias que eu fico ansioso para, tô jantando, conversando, beleza, para o momento que vai chegar em que eu vou tomar um banho, deitar e ler um livro. Sim. E ler um livro Às vezes eu tô sentindo a mesma coisa. um livro de negócios. Sim, tipo, sim. Eu tô lendo agora os super fãs do Pat Flynn. Comecei a ler essa semana, acho que vou acabar essa semana mesmo. Cara, eu tô viciado no livro. Sim. Então eu fico ali pensando, agora eu consigo Quando é que ter eu meia vou horinha ler? pra ler, né, cara? E isso, queira ou não, é empreender, né? Porque é um livro que eu tô lendo para conseguir implementar o que ele tá mostrando de forma prática no nosso negócio, no Clube do Valor, e crescer. Então quando tu começa a ressignificar essas coisas, para mostrar que empreender é lazer também, Claro. se enxergado da forma devida, tu também consegue tirar tempo de redes sociais para colocar tempo em empreendimento. Só para fechar esse gap, isso no primeiro momento, como todo hábito, tá? Ele tem que ser imposto por você vai ter que se esforçar
mas se torna natural com o passar do tempo. Então empreender é um hábito. É um hábito. Total. Não empreender em si, né, mas curtir o que você tem que fazer para empreender, Entendi. Executar as coisas. É um hábito que você vai construindo e vai ficando cada vez melhor nisso. Uhum. Então, cara, é muito recompensador, porque tudo que você vê uma evolução, que você se vê crescendo, é bacana. Isso é a natureza do ser humano gosta, né? De ver a evolução, de ver o progresso. E me diz uma coisa, Ramiro. Pensando assim nessa trajetória, a pessoa ela já tem, vou botar assim, quem está nos ouvindo aí, faz esse manejo do tempo, vê esses gaps que ele tem, corta a rede social. Vamos pegar um exemplo bem tranquilo. Corta a rede social, sobrou tempo, está organizando, mas ele ainda está com o pé atrás na questão de planejamento financeiro. Pô, eu ainda estou com o pé atrás, ainda estou com medo. Como é que eu me preparo para dar esse passo financeiramente, do ponto de vista financeiro? Perfeito. Tem duas coisas que eu quero falar sobre isso. A primeira é em como começar um negócio. Uhum. O que eu vejo muitas pessoas fazendo? Eu sei programar, então eu vou fazer uma solução completa para atender os restaurantes da cidade de Porto Alegre em tudo. É uma solução que vai receber o pedido, passar para a cozinha, passar para não sei o que, babá. E o empreendedor sozinho isso, que geralmente tem outro emprego, quer começar a empreender, Sim. fazendo isso no tempo livre. Daí vai lá o rapaz, fica um ano e meio, 2 anos, nem que seja 3 meses já é muito. Sim. 3 meses talvez não, mas 6 meses que seja, criando uma solução que o cara não sabe se alguém vai comprar. Se alguma pessoa, né, que está no público-alvo dele vai comprar. Quer dizer, começa muito grande. Ou outra, eu quero muito empreender, eu quero montar uma franquia da empresa tal e que me custa 300 mil reais. Pô, cara, tu vai colocar ele pensa naquele Everest lá, no meu Everest, que era conseguir lá as guias, o alvará. O cara tá colocando 3 Everest. 3 Everest, um em cima do outro. Sim. Então, aquela coisa é agora ou nunca, tal. O cara tem que começar pequeno, pequeníssimo. Hoje, o nível de despesa e custo mensal, né, do Clube do Valor é muito alto, altíssimo, claro, né? Tá, em termos absolutos, alto, né? Sim. E inimagináveis para quem estava começando lá atrás, 3 anos atrás. Só que só deu certo por quê? Porque o nosso custo era zero no início, era eu, home office e o Bruno. O home office a gente se reunia ou na minha casa ou na casa dele, uma vez por semana. Até isso a gente mudou. As primeiras 2 ou 3 reuniões foram numa cervejaria. Sim. Só que daí aquela coisa, uma cervejaria de cerveja artesanal e tal, a conta dava tipo 80, 100 reais por cabeça. Vai começar errado já. Daí a gente começou, pô, cara, essas nossas reuniões estão saindo caras, velho. Sim. E outra coisa, depois da terceira cerveja, tu começa a falar merda, né? Tu começa a planejar meio errado as coisas. Então a gente mudou para momentos de tarde, assim, na minha casa, na casa dele. E assim foi por muito tempo. A gente somente deu o passo de montar um escritório, que eu me lembro muito bem, que exigiu 30 mil reais de investimento da minha parte, e 30 mil reais de investimento da parte dele, quando a gente já tinha uma previsibilidade de ter uma receita de 4 ou 5 mil reais por mês. E esses eram exatamente nossos custos. Era 2 mil reais de aluguel, IPTU, condomínio, mais uma coisinha, mais contador, o nosso custo era 4 mil reais, e a nossa receita era 4 mil reais. Então, claro, a gente botou 30 mil cada um, mas a gente sabia que, cara, a gente botou 30 e não precisa pôr mais, não precisa de capital de giro, né? Esses 30 cada um até era para montar o escritório e ainda sobrou uns 15 talvez, eu não me lembro, sobrou alguma coisa ali de capital de giro no primeiro momento. Mas agora trazendo para quem está nos ouvindo, como é que você faz? Primeiro ponto que eu estou defendendo até agora, tu começa pequeno, sempre começa pequeno. Testa o mercado, tu diz, né? Isso, faz um produto mínimo viável. Quer dizer, aí foi um erro que a gente cometeu. A gente, claro, pela legislação da CVM, pela forma que investimentos funcionam no Brasil, a gente não teria muita outra opção. Mas eu tive que virar gestor de investimentos, que isso envolve passar uma prova difícil, ter credencial da CVM, pagar as taxas da CVM. E aquela nossa ideia linda de negócio que a gente confiava muito, a gente não sabia se o mercado ia querer. E aí a gente teve outras barreiras, né? A gente teve que competir a gente compete até hoje, né? Com esse pessoal que fala que não cobra nada, que é mentira, tá cobrando, o cliente está pagando muito caro, sim. A gente teve que educar os clientes, daí por isso cada vez se tornou mais importante o Clube do Valor, como não apenas um canal de marketing, mas de educação, para mostrar para as pessoas como a gente pensa, como esse caminho a gente entende que é melhor, etc. E por isso a pessoa trazendo para a vida real dela, ela tem que começar pequeno mesmo. A ideia do produto mínimo viável, que é, se tu quer construir um carro, tu não começa pelas rodas, tu começa a construir um skate.
Então, tu vai levar a pessoa do ponto A ao B, mas de um jeito pequenininho. E daí vai melhorando, vai implementando novas coisas. E o segundo, a parte financeira, tem que estar tranquilo. Né? O nome desse podcast é Tranquilidade Financeira. Então, quando eu botei 30 mil reais ali, o que eu pensei? Cara... Esse valor tu era tranquilo com esse valor? Como é que é? Era bastante para mim. Percentualmente era muito do meu dinheiro. Do Bruno era quase o dinheiro todo dele. Mas eu estava muito tranquilo porque nossos custos estavam iguais às receitas. Receita relativamente previsível, que era a corretagem de seguros, que todo ano tem renovação. Então a gente tinha ali... Isso é uma carteira que o Bruno trouxe, tá? Não teve nada a ver comigo. Foi como ele trouxe carteira de seguros para a sociedade, eu entrei no Clube do Valor, a gente ficou sócio ali meio a meio em tudo. E alguns dos primeiros clientes de gestão, que eram familiares, né, family and friends. Então a gente sabia, mesmo sendo que aqueles 4.500, era mais ou menos isso, a gente podia contar todos os meses. Então a empresa não vai quebrar, porque é só se a gente criar mais custo antes de ter receita. E a gente sempre teve essa filosofia de sonhar muito grande, mas de dar um passo de cada vez. Sim. Então... por exemplo, a gente ficou, esse dia eu estava contando, foram 14 meses do momento em que a gente teve o escritório. Então foi de julho de 2016 até o final de 2017, outubro, novembro de 2017, salário igual a zero. Então quando a gente contratou o Marcos é a pessoa mais antiga na empresa, a gente dava um salário de estágio para ele de R$700, que é abaixo da média do mercado, que era o que a gente podia dar na época, era o que a gente tinha espaço. Depois, quando o Cláudio entrou, também um acerto foi ali com a duras penas a gente conseguia, né, ter o dinheiro para conseguir pagar ele. E todo passo que a gente deu foi muito bem calculado. Assim, o nível de receita aumentou para 10 mil reais, o nosso custo está em 8, beleza, a gente pode contratar algum serviço que nos custa 2 agora. E aí você foi indo assim. E até acho que a gente pegou pelo excesso, a gente foi tão conservador, mas tão conservador, que trabalhar 14 meses sem ganhar nada... do teu ponto de vista pessoal, assim, trabalhando 14 meses sem ganhar nada, como é que isso é viável, né? Como é que... É viável, assim, com duas formas, tá? Primeiro, com um custo de vida muito baixo, que era meu custo de vida na época, morando com os pais, sem viajar, sem fazer festa, sem ir em restaurantes, era um custo de vida realmente baixo. E eu tinha uma carteira de investimentos na faixa de 70 mil reais na época, que eu era muito bem remunerado na Fundamenta, ali, eu fiquei alguns anos lá, e com custo de vida muito baixo, então foi poupando muito dinheiro. E essa minha carteira de 70 mil reais, eu investi toda ela, não recomendo para ninguém, tá? Isso aqui não é uma recomendação de investimentos, mas investi toda ela em fundos de investimentos imobiliários, numa época em que ele estava pagando quase 1% ao mês sobre a carteira. Então era mais ou menos 70 e poucos mil reais, e me dava uma rentabilidade de uns 700 reais por mês. E aquilo lá, cara, 700 reais por mês, morando com os pais, sem gasto fixo, sem ir em restaurante, sem viajar. Segurando as pontas. Muito tranquilo. Daí pode pensar, mas Ramiro, morando com os pais e tal, sem gasto, não é a minha realidade. Beleza, não é realmente. Eu não ia agora morar sozinho só para ter uma vida, né, do jeito que teria que ser. Mas... entendo que isso não é a realidade de muita gente, e aí entra um erro que a gente cometeu, que esse negócio, assim, a gente está muito tranquilo financeiramente. Bruno também é a mesma coisa, era morando com os pais, era com gastos controlados, etc. Nos colocou, de certa forma, no que de zona de conforto. Quer dizer, a gente foi tão planejado financeiramente, estava tão tranquilo financeiramente, que faltava um cutucão, tipo, cara, vamos lá, cresce isso, assim, ganha dinheiro, aquela cenourinha assim na frente. Arrisca um pouco mais, né? A gente até cometeu erros, assim, grosseiros, né? Do tipo, a gente teve nossos primeiros clientes ali, família e amigos, e a gente conseguiu já captar alguns clientes, em especial clientes que eram clientes da corretora de seguro da família do Bruno, e a gente não colocou o pé no acelerador na captação de clientes antes da empresa, nosso CNPJ, ser credenciado pela CVM. Foi um grande erro, a gente achava que a CVM vai nos credenciar e daí a gente vai virar a chave e começar a ter muitos clientes. O que aconteceu? A CVM nos credenciou, a gente virou a chave, e a gente teve que ter 50 pessoas passando pelo nosso processo comercial para fechar 2 clientes. No processo comercial, que era eu e o Bruno que fazíamos tudo, né? Os relatórios, as reuniões, os follow-ups, etc. Então, se a gente tivesse feito isso antes, a gente teria percebido que a gente tinha que melhorar, e quando a empresa existisse, a gente cresceria mais fácil. E tudo isso com uma premissa muito idiota, que é do tipo, se a gente conseguir ter muitos clientes, a gente vai ter que rescindir o contrato com eles na minha pessoa física e assinar o contrato da empresa na pessoa jurídica, que seria
excelente problema para ter. Sim. Então, a nossa organização financeira foi tão boa, que a gente acabou entrando numa zona de conforto que o empreendedor, na maioria das vezes, não cai, né? Sim. Mas daí a gente começou, né, a ter planos, nosso plano financeiro de que a coisa não estava andando, comecei a ser zona de conforto, e daí o Bruno agora vai casar, e o casamento já está sendo programado há alguns anos. Sim. Então ali a gente começou realmente, cara, agora a gente tem que fazer isso aqui rodar, e aí a coisa foi. Mas falando para o empreendedor, tá? Primeiro, começa pequeno, começa com custo controlado, começa com um produto mínimo viável. Segundo, tu tem que ter tranquilidade. Um nível de tranquilidade que sabe que tu tem ali 12 meses para fazer o negócio dar certo. Demorou 14 meses para tirar um salário de R$1.000 por mês. Depois mais alguns para aumentar o salário para R$2.000 por mês, mais alguns até ter um salário mais que a gente considera em linha com o que a gente produz, o que a gente agrega valor aí aqui na empresa. Claro. Mas são esses 2 pontos, né? Sim, tá certo. José, tu tem mais alguma pergunta para levantar? Eu tenho mais um exemplo aqui que eu pensei agora. Digamos que eu seja um engenheiro de software, tenho 30 anos de idade, fiz faculdade, trabalhei muito com isso, mas não gosto muito. Eu gostaria de ter um empreendimento na área de fitness. Como é que eu poderia fazer para começar do zero, empreender em alguma coisa que eu não tenho assim muita expertise? Porque da tua história, tu já trabalhou com isso antes de abrir aqui o Clube do Valor e a gestora, mas para alguém que não conhece muito. Boa, e aí eu posso trazer até o exemplo do Bruno, né? Que eu tô falando aqui em corretora de seguros, daqui a pouco a gente tá vendo, pô, que história é essa e tal. Então, o início da empresa, o plano era ser uma empresa de planejamento financeiro, com uma gestora de investimentos e uma corretora de seguros. A gente acabou dando muito mais foco na gestora, que a gente entendeu que era um business melhor, que a gente tinha algo mais diferente, coitado de seguros. É seguros, né? A gente não inventa muita coisa, poderia ganhar no atendimento ao cliente. Que a gente tinha mais espaço para inovar. Enfim, a gente focou tanta energia aqui, mas tanta energia aqui, que hoje o nosso negócio virou apenas uma gestora. As pessoas nem sabem que a gente é sócio de uma corretora de seguros. O faturamento da corretora muitas vezes não chega a 1%, 2% do faturamento da empresa como um todo. Mas o Bruno, por exemplo, é uma pessoa que não tinha conhecimento na área de investimentos e montou uma gestora de investimentos full-time. Sim. Como é que funciona isso, né? Tem um livro muito bom chamado Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill, que fala muito da lei da atração, que não é lei, né? Porque lei é a lei da gravidade, se eu soltar um negócio ele cai. Sim. Lei da atração não adianta desejar, tem que executar, tem que botar a mão na massa. Mas feito essa ressalva, é um livro muito bom. E Napoleon Hill fala que uma das premissas para tu ganhar dinheiro é ter conhecimento especializado. E esse conhecimento especializado ele vem de 2 formas. Ou tu desenvolve, ou tu busca alguém que tem. Então, se a pessoa lá, o engenheiro de software, ele quer montar um negócio fitness, ele tem 2 opções. Ou ele dá um passo para trás, entra de estagiário, nem que seja, se planeja financeiramente e faz 1 ano de estágio em alguma coisa relacionada à saúde, à fitness, e desenvolve por conta própria o conhecimento, lendo muitos livros sobre, fazendo cursos sobre, mas assim, ir atrás que nem um bulldog feroz, assim, por ter conhecimento. Sim. Ou ele se associa a alguém que tem esse conhecimento especializado e ele toca outras áreas da empresa e vai aprendendo com o tempo, que nem o Bruno hoje é planejador financeiro. Então ele aprendeu nesses 3 anos de Clube do Valor muito, né, sobre investimento. É um cara que sabe muito sobre investimentos, mas não sabia nada lá no início. Sabia o básico, né? Tinha experiência pessoal e tal, mas não era um gestor de investimentos. Um pouco até da nossa trajetória aqui dentro do Clube do Valor, né? Que vivendo investimentos, vivendo planejamento financeiro, a gente acaba também aprendendo na lida, né? Aprendendo fazendo. Exatamente. E o conhecimento especializado é assim, ou tu vai muito atrás. Por exemplo, posso dar mais 2 exemplos sobre esse ponto de conhecimento especializado. O primeiro é que a minha experiência, ela era numa gestora de fundos de investimento em ações. Eu sabia, beleza, a parte jurídica de como é que faz para ter uma gestora, etc. Eu sabia analisar ações para investir. Mas eu não sabia, e era uma dor que eu tinha na época, era, cara, quanto meu dinheiro eu invisto em ações e quanto em renda fixa? Quanto dinheiro eu invisto em ações e quantos em fundo imobiliário? Quando eu fui executar o plano, eu botei tudo em fundo imobiliário. Beleza. Mas como é que funciona isso? Eu tive que estudar por conta própria outros aspectos do mundo de investimentos, que é gestão patrimonial, estratégia de alocação de ativos, estratégias de investimentos que no longo prazo, né, que envolvem estratégias dinâmicas de alocação de ativos. O próprio planejamento financeiro, eu tinha minha experiência comigo mesmo, né, o meu controle de gastos, minhas coisas, mas não me sentia seguro de vender um serviço de consultoria de investimentos que lá atrás a gente vendia. Sim.
Então, nesses 6 meses, que eu saí da Fundamento em 2015, mais 6 meses, eu não sei porque eu falo 6, mas até em ir para o nosso escritório em 2016, eu li um livro por semana, eu li e resenhava um livro por semana. Eu acho que foram umas 25, 27 semanas seguidas em que eu consegui ter essa consistência. E na sua maioria eram livros sobre coisas que eu não conhecia também, sobre planejamento financeiro, sobre alocação de ativos, ali que eu li o The Intelligent Asset Allocator, o Do It Yourself Financial Advisor, o F Wall Street, enfim, vários livros, e ali foi legal, porque comecei a ler tantos livros e implementar sempre. Eu li o livro e tinha um estudo, eu implementava e tal, que eu comecei a ter um senso crítico, cara, esse livro aqui eu li, mas eu não concordo com muita coisa que o autor fala. Foi coisa que me chamou a atenção na época. Mas resumo, tá? Eu desenvolvi conhecimento especializado nos gaps que eu tinha. Claro. E depois a experiência nos mostrou que muitas vezes é melhor trazer alguém de fora com experiência técnica, né? Como a gente é muito conservador nas finanças da empresa, e foi no início, essa questão da zona de conforto até que eu falei, a gente teve problemas no comercial. O Bruno sempre gostou muito de fazer comercial, ele é um cara muito pessoas. Eu não sou o maior fã do mundo de fazer comercial, embora tenha estudado, lido alguns livros sobre, e não fosse o pior comercial do mundo. Mas chegou um momento em que, para o nosso serviço de vendas online, a gente entendeu que a gente tinha que contratar alguém que fosse muito bom em inbound sales, né? Que é o termo técnico para fazer vendas à distância, né? A gente tem nosso escritório aqui em Porto Alegre e clientes de praticamente todos os estados do Rio Grande do Sul para o nosso serviço de gestão de investimentos. E aí a gente estava com um dinheirinho sobrando e a gente tinha bala na agulha para trazer um cara lá, cara, eu vou te garantir um salário X aqui, que é um salário bom, por um ano, e a partir desse segundo ano aí, a gente tem um acordo de, cara, tu trouxe de receita para casa, metade é teu, etc. E a gente trouxe o Zuckerman, né? Nosso colega, acho que muita gente que conhece o Zuckerman, também uma das primeiras pessoas a entrar na empresa, e eu lembro que lá foi um baque para mim, porque todo o conhecimento da empresa até então, a gente tinha desenvolvido em casa. Sim. Quando chegou um cara que sabia muito sobre o que ele fazia, e claramente começou a ter resultados muito rapidamente, eu pensei, caraca, velho, isso aqui mudou o jogo. Porque a gente colocou um comercial que sabe fazer um comercial muito bem. Sim. Um cara que se interessa muito, se importa muito com as pessoas. E a tal proporção, 50 clientes passando pelo nosso funil para ter 50 pessoas para ter 2 clientes, ela mudou muito para cima. Claro. E a gente começou a captar mais. E agora, recentemente, a gente fez algo parecido, que foi trazer o Mazilo, de fora, com alto grau de conhecimento técnico em tráfego pago, Sim. em Facebook Ads, e em até outros conhecimentos. A gente trouxe por isso, acabou vindo como bônus outros conhecimentos dele, que foi a mesma coisa. Sim, foi uma pessoa que trouxe um conhecimento que a gente não tinha, e aí a empresa andou mais rápido por conta desse conhecimento. Então, resumindo, se a pessoa está lá e trabalha com engenharia de software, quer abrir um negócio de nutrição, ou ele desenvolve loucamente conhecimento especializado, ou ele traz alguém com esse conhecimento. Então foi o caso do Bruno, de certa forma, me trouxe, né, conhecimento sobre investimentos, depois a gente trouxe o Zuckerman, a gente trouxe o Mazilo, eu fui atrás de conhecimento para planejamento financeiro, a gente foi aí nas duas direções. Entendi. E Ramiro, pensando aí em dar continuidade para o Clube do Valor, o que tu planeja aí, o que tu acha que pode ser interessante aí como expansão do clube? O que tu almeja aí para o futuro? Até cortando o Thiago, o que tu acha que poderia, para o futuro, o empreendedor que já tem um negócio, já está funcionando, já tem receita, está com a família dele, já está empreendendo, o que ele poderia melhorar? Muito bom. Primeiro, autoconhecimento. Sim. A gente está no mastermind do Viver de Blog, o Henrique Carvalho, que é um cara aí que eu admiro muito, desde a época que ele tinha um blog sobre investimentos. E ele entrou alguns anos atrás naquela pegada, tipo, não, vamos crescer, vamos impactar 1 bilhão de pessoas e tal. O que ele fez? A empresa, ele tinha 3 pessoas e pulou, se não me engano, para 20. Assim, em um processo seletivo. Foi uma loucura, uma loucura. Todo mundo home office e tal. E depois ele teve um ano lá, acho que todos os anos lá foram lucrativos, mas um ano que ele parou, tava aquela correria lá, liderando 20 pessoas e tal. E ele chamou esse ano, acho que foi no ano de 2018, foi o ano da ressignificação. Ele próprio pensava, pô, é isso que eu quero? Ele pensou, eu não quero ter uma empresa enorme para impactar 1 bilhão de pessoas. Eu quero escrever, que ele gosta muito de escrever, levar essa minha mensagem que a escrita é importante para cada vez mais pessoas,
e tal, reduziu a equipe, organizou a casa, colocou tudo em ordem e agora voltou a crescer, mas assim, tem plena convicção de que ele não quer ser o novo Steve Jobs ou algo do gênero. Sim. E o mesmo eu trago pra cá. Eu e o Bruno, a gente quer crescer ainda, a gente quer impactar mais pessoas, a gente quer ser uma das maiores gestoras do varejo no Brasil que fazem carteira administrada, levantar a bandeira de um serviço de cobrança transparente aos clientes, ou seja, em vez de falar, cara, não cobro nada, daí vai lá, põe 10% da carteira do cara num COI e ganho 7% sobre esse percentual, Sim. põe lá no fundo de ações com alta taxa de administração para ganhar um rebate maior, etc. A gente quer fincar essa bandeira e incentivar que mais empresas sigam o nosso caminho. Sim. A gente cobra aí 1,5% ao ano sobre a carteira do cliente, porque ele sabe que ele está pagando isso. Não é assim, escondidinho, te peguei. Então isso é uma coisa que a gente quer fazer e tem um crescimento necessário para isso. Mesma coisa no mundo de educação financeira, que foi outro mundo que a gente acabou aí super envolvido, eu sou super apaixonado por isso. É ser uma educação financeira transparente. Sim. E até falar os conflitos de interesse que a gente tem. A gente quer cada vez mais clientes para nossa gestora. A gente sabe que é bom, a gente acha bom. E mesmo nesse mercado de educação financeira, falta muita transparência de parte de alguns players, que são patrocinados por bancos, por corretoras. E embora eles falem, né, sou patrocinado pela corretora tal, muitas vezes mudam o discurso ou falam bem de alguma coisa que não é boa para o cliente. O próprio exemplo do COI. Sim. E a gente quer levantar cada vez mais essa bandeira aí da transparência, do alinhamento de interesses entre o consumidor, o investidor, e a gente, né? Produtor de conteúdo, gestores de investimentos. Então, para quem já empreende, quer saber os próximos passos, começa a entender o que faz sentido para essa pessoa. E com base nisso, criar aí os seus planos. Isso é um processo contínuo, né, Ramiro? É, um processo contínuo. E trazendo aqui para o Clube do Valor, a gente tem um plano bastante ousado aqui em primeira mão, talvez eu possa até presentear quem está nos ouvindo até o final do episódio, que é ter um fundo de investimento em ações com taxa zero de administração. Então, um fundo que só vai ser remunerado, que a gente só vai ser remunerado quando tiver um retorno superior ao Ibovespa, que é o benchmark do mercado de ações. Então, só vai cobrar taxa de performance, porque assim a gente consegue criar algo que é realmente bom para as pessoas, que a gente só vai ganhar dinheiro quando a gente merecer ganhar dinheiro. E hoje, graças ao tamanho que a gente está, graças aos números que a gente tem, a gente consegue abrir mão dessa previsibilidade de receita para criar algo que seja realmente bom para o mundo. E que também ensina, vamos botar assim, ensina o investidor a ter o pensamento de longo prazo, né? Perfeito. Então, a partir do investidor, ele ainda aprende, durante o processo ele vai ter um retorno no investimento dele, que é o objetivo, claro, do fundo de ação, e ainda vai estar num processo de educação financeira para adaptação aí da sua carteira, da sua forma de pensar, né? Perfeito, é isso aí. Maravilha. Então acho que para finalizar agora, gostaria de recomendar algum livro para o empreendedor futuro? Um livro para o empreendedor futuro. Deixa eu pensar um livro assim que eu li sobre empreendedorismo que foi bastante impactante. Já falei no O Segredo, o Quem Pensa Enriquece, mas que é muita mentalidade, muito bom, né? Já vou deixar recomendado, mas não vou morrer com esse não. Eu vou colocar um com um título horrível, mas que foi importante, em especial uma parte de gestão de tempo, produtividade, que é o trabalho 4 horas por semana. Sim. Se você seguir tudo o trabalho 4 horas por semana, você vai trabalhar umas 40 pelo menos. Mas de forma muito produtiva, de forma muito clara, então foi um livro muito importante aí para minha trajetória. Foi um dos livros aqui nessa sequência de 1 por semana. Maravilha. Então é isso, pessoal. Eu acho que por parte aqui minha e do José, a gente encerrou as nossas perguntas. Esse foi o primeiro episódio de empreendedorismo. A gente espera que vocês tenham gostado e fica um forte abraço aí do time do Clube do Valor. Ramiro, tem mais alguma coisa a falar? Não, queria agradecer aí, muito bem conduzida a conversa pelo José, pelo Thiago. E quem está nos ouvindo agora, o preço desse podcast é dar um review. Se você gostou, dá lá 5 estrelas, deixe seu review e tamo junto aí. Grande abraço. Valeu, tchau, tchau. Valeu.